Olá a todos e a todas, a quem frequenta o site do Chuva Ácida Debates. Hoje temos uma edição do Chuva Conversas com o Felipe Silveira, o Phelps, que é sócio fundador e editor, junto com o Alexandre Perger, do jornal Mirante, em Joinville. O Felipe começou com o Chuva junto com o Zé Antônio Basso, com o Jordi, escreveu no Chuva nos primeiros tempos e deixou o Chuva para tocar o projeto, o Mirante, que completou agora em abril 3 anos já no ar. E eu chamei o Felipe para falar um pouquinho sobre essa experiência do Mirante e também falar um pouquinho sobre a importância, né, desse espaço que ele e o Perger abriram e estão tentando manter aí no ar um pouco, né? Eu suponho, depois vai falar melhor sobre isso, mas suponho que um pouco a duras penas, né? Porque manter uma mídia independente e alternativa é sempre bastante trabalhoso, tão trabalhoso quanto necessário. Né? Então eu queria começar a conversa agradecendo muitíssimo ao Felipe por aceitar o convite e passar a palavra ao Felipe para também fazer aí as suas saudações iniciais antes de começar a conversar. Felipe, obrigado por estar aqui. Opa, um olá para todo mundo também. A gente não sabe quando que o pessoal vai ver esse vídeo, né? E quero agradecer muito aí por terem me convidado aí para falar de um tema que eu gosto tanto. E também é uma oportunidade de voltar a ter uma relação com o Chuva Ácida, que foi um projeto muito legal, um projeto que foi importante para a cidade e que nessa nova fase acredito que vai continuar fazendo valer a sua importância, né? A gente, quando fez o Chuva Ácida lá atrás, a gente fez um agito que eu acho que nessa cidade que ela é necessária, o que é necessário ter nessa cidade é a gente mexendo com ela, agitando ela, provocando. E o Chuva Ácida cumpriu esse papel e acho que nessa nova fase aí, em vídeo, né, mas que combina um pouco mais com os tempos, vai continuar exercendo esse papel fortemente aí. E falar do meu jornal é um prazer, e falar do jornalismo na cidade, eu acho que mais do que um prazer também é um dever. Assim, a gente tem que fazer essa discussão do jornalismo na cidade, e discutindo o jornalismo nessa cidade, que é tão peculiar, a gente discute ele de modo universal também. Então, vamos para o papo aí. Estou à disposição. Valeu. Felipe, então, eu queria que você começasse falando justamente do Mirante, assim, como é que surgiu a ideia do Mirante, como é que foi colocar no ar, né, os primeiros tempos do Mirante e tentar, assim, já nessa primeira pergunta, falou que manter, né, você fechou essa tua fala inicial frisando isso, né, a importância que é falar de jornalismo numa cidade onde a comunicação é tão peculiar, né? Fala um pouquinho também sobre isso, assim, né? O que é essa peculiaridade e por que o Mirante surge como uma tentativa de fazer diferença, né, nesse ambiente tão peculiar? O Mirante é um projeto assim que surgiu muito da vontade de dois guris de fazer jornalismo. Assim, a gente fazia faculdade, queria fazer jornalismo profissional, mas a gente ficava sonhando, e a gente começou na faculdade em 2006, eu e o Alexandre Perger, né, que é o meu sócio no jornal. Então a gente ficava sonhando num veículo muito peculiar nosso, assim, que misturasse várias características do jornalismo que a gente queria fazer. Então a gente se inspirava na revista Piauí, na revista Trip, na revista até na Caros Amigos. Então a gente queria fazer um jornalismo com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de peculiaridade, assim, de construir histórias mais ricas, assim, mais caprichadas, e também sempre fazendo um jornalismo um pouco mais combativo que a gente julgava que era feito na mídia tradicional, né? Então, esse sonho ficou na cabeça, assim. Ao mesmo tempo, a gente viveu o auge, que agora está no auge, a gente estava vivendo no auge, mas à medida que a gente foi crescendo, o auge foi aumentando, né? O morro foi aumentando da crise do jornalismo. Então foram diminuindo muitos empregos. A gente achava lá atrás que ia trabalhar em redação, que teria vaga normalmente.
mas essas vagas foram ficando muito raras no mercado. Então, o que é o Mirante? O Mirante ele é parte desse sonho de fazer um jornalismo diferenciado, um jornalismo legal, que a gente sentisse prazer de fazer, que não fosse só um trabalho normal, assim, mas também ele é uma necessidade real das nossas vidas de ter um trabalho, né? E casou muito bem, assim, a gente consegue ter prazer e ter um trabalho. Eu pensei muitas vezes nos últimos anos em fechar o jornal e acabar com o projeto, procurar um emprego, me mudar para Curitiba, que é onde você está, né? Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, buscar vagas nesses mercados, mas assim, a gente sempre achava que dava mais um pouquinho, e nesse momento foi até interessante porque, né, veio a pandemia, tem o pessoal da perda de emprego e a gente tem nosso jornal. Mas o jornal, aí continuando um pouco da história do Mirante, né? A gente começou em 2017, mas o Mirante foi transformado em Mirante. Ele era, antes de ter o Mirante, eu tive a experiência com chuva ácida e experiências profissionais. A gente, no tempo que eu saí do chuva ácida ali, e criei o Mirante, a gente criou a revista A Margem. E a Margem era uma brincadeira com a notícia, né? Porque a notícia, daí a gente tinha o A Margem, que era o A com crase, e a gente queria ser um contraponto, assim, desse jornalismo que contasse essas histórias que a gente sempre quis. E naquele momento eu já pensava que a gente devia ter um braço de política. Qual que era o braço de política? Era a unidade do jornal, seria chamado O Mirante. Então, o jornal A Margem, a revista A Margem, teria um canal mais voltado para meio ambiente, teria um canal mais voltado para causas populares, alguma coisa assim, e teria um braço que trataria diretamente de política, que seria o Mirante. Como a revista não andou, era um projeto que tinha mais gente, que era uma galera maior, e aí tem mais, não vou dizer confusão, mas assim, né, a gente se atrapalhava um pouco mais. A gente fechou e focou no projeto do Mirante. Então a gente transformou a página da Margem, com a concordância do grupo, transformou a página da revista Margem no jornal Mirante, e aí focado em fazer jornal diário. Então o Mirante, ele também não é um jornal, assim, ele não é um jornal, aquele jornal que a gente queria fazer de jornalista sonhador, de contar a história de jornalismo literário. Ele é um jornal diário, que está concorrendo com os jornais diários da cidade, mas a gente busca ao mesmo tempo ter essa abordagem um pouco mais progressista, um pouco mais ancorada aí até no código de ética da profissão, né, que pede para a gente ter esse compromisso ético com a democracia, com valores universais, com direitos humanos. Então a gente tenta fazer esse jornalismo um pouco mais progressista, mas ao mesmo tempo um jornal diário, um jornal que seja bem levado a sério por todas as classes da cidade, que seja um jornal informativo mesmo, com os nossos valores. Então a gente está desde 2017, finalizando essa primeira parte, está desde 2017 construindo esse projeto, e aí a gente vai agregando coisas, mas sempre com esse espírito, fazer um jornal diário que valha para todo cidadão se informar, e eu acredito, eu e o Perger acreditamos, e a equipe que compõe com a gente também acredita que a informação é muito transformadora. Se a pessoa tem a informação correta, ela tem bases para construir um pensamento mais crítico, mais progressista, e aí atuar socialmente. Tu ia fazer uma pergunta. Sim. Eu queria falar um pouco mais com você sobre esse papel político, né, que tem o Mirante em Joinville, porque assim, a gente tem duas... eu estou fora de Joinville há 20 anos, então eu posso estar um pouco desatualizado, né, em relação a algumas coisas, mas eu me recordo que na época que eu morava aí, cheguei a trabalhar com comunicação aí na notícia, inclusive, lá nos anos 90, uma das dificuldades que a gente enfrentava na redação da notícia era uma espécie de relação quase promíscua, né, entre o veículo, né, entre a empresa
e alguns setores econômicos e políticos locais, que, assim, acho que falar em censura é um pouco exagerado, é equivocado, né? Mas algumas pautas, algumas agendas, né, eram muitas vezes dificultadas, né, por conta desses vínculos políticos que o jornal mantinha com setores, vamos chamar aqui de mais conservadores, né, da cidade, né, aquele famoso andar do Manchester, né, que agora não está mais lá, né, mas na época funcionava lá. Aí, assim, como foi para vocês, né, dois jornalistas recém-egressos, né, da universidade, e isso tem uma coisa, não só em Joinville, mas em Joinville pesa muito, né, essa coisa de ter um nome para colocar na porta do gabinete. Como foi, né, para dois jornalistas recém-egressos da universidade, vindo de uma trajetória militante de esquerda, consolidar um veículo de comunicação que, distintamente, né, a um discurso ainda muito comum, né, nas mídias mais tradicionais, reconhece de saída que não é um veículo neutro, né, que é um veículo que tem um papel informativo, mas que o faz a partir de uma perspectiva que não recusa, que não nega um viés político. Por conta, desde o começo, desde a margem, né, e depois o Mirante, tem isso muito claro, é um veículo de informação, mas é também um veículo que tem um papel político. Como foi consolidar essa marca Mirante, de um jornal diário, de informação, mas também esse viés político, numa cidade em que a política é tão conservadora e até ser político conservador também acabou, de um modo ou de outro, afetando, né, o jornalismo local? O primeiro ponto sobre isso, eu até acho, é meio brincadeira, mas é meio sério, assim, acho que a gente não sabe fazer diferente. Porque, assim, a gente não sabe nem fazer o jornalismo ultramilitante, que é aquele, né, temos exemplares aí de mídias alinhadas a partidos e tal. A gente não conseguiria fazer esse tipo de jornalismo. E a gente também não conseguiria fazer o jornalismo que buscasse tão intensamente a neutralidade, assim. A gente eu ia me sentir muito desconfortável numa redação fazendo isso. Então a gente faz o jornalismo que a gente tem muita concordância sobre os princípios do jornalismo, assim. A gente sabe que não dá para chamar machismo de polêmica, né? Então a gente trabalha com os termos corretos, assim. Então, e que nesse jornal mais tradicional, no jornal mais... e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, depois a gente vai aprofundar um pouco do cenário jornalístico local, não estou fazendo mais críticas pontuais, eu faço críticas históricas ao jornal, mas hoje acho que a questão está até um pouco diferente, a gente vai aprofundar esse ponto. Mas então eu não me sentiria confortável no jornal que me pedisse para chamar de polêmica, eu não me sentiria confortável. E aí dou o exemplo, até que eu fiz uma crítica recente à Jovem Pan, eu sou muito pouco corporativista, não tenho muita papa na língua sobre isso, devia ser um pouco mais, na verdade, mas assim, eles fizeram uma matéria que eu considerei jornalisticamente incorreta, e além de ser jornalisticamente incorreta, ela puxava a brasa para o projeto que eu considero fascista do presidente Bolsonaro. Então, o que era? Então, a minha crítica não foi porque ela puxava o saco do Bolsonaro. A minha crítica era porque, jornalisticamente, havia um erro que puxava o saco do Bolsonaro. Qual era o erro? Matéria de vereador, ou você tem um mega jornal que cobre todos os vereadores, ou você não fala dos vereadores. Exceto, claro, se o vice-prefeito sai candidato a vereador. Aí você não está dando uma notícia de uma candidatura a vereador, você está dando uma notícia do vice-prefeito. São coisas totalmente diferentes. Então, a candidatura a vereador por si só a gente não publiciza, digamos assim, porque a gente não vai publicizar de todo mundo. E aquela matéria da Jovem Pan, ela era muito claramente uma promoção do candidato alinhado aos interesses de jornalistas do veículo. Eu nem falo do veículo enquanto seus donos, porque eu não conheço qual é o processo lá, mas nacionalmente a Jovem Pan é alinhada ao governo Bolsonaro, e localmente também tem jornalistas aqui que são bastante alinhados ao governo, bastante puxa-sacos do governo.
Então, do governo e até de ex-governo, de ex-ministros, principalmente o ministro Sérgio Moro aqui, né? Que gerou um bug, o bug do milênio na cabeça do bolsonarismo, assim. Joinvilense, quando o Sérgio Moro deixou o governo, se eles brigarem, se o Sérgio Moro e o Bolsonaro brigarem, eles não sabem o que fazer, porque eles são puxa-saco do Sérgio Moro e puxa-saco do Bolsonaro. Então não tem, né, não tem muita solução para eles. Mas assim, a minha crítica, então, à matéria foi por causa do erro jornalístico da matéria, né? E aí também havia também uma questão ideológica ali de cometer um erro, um erro que eu considero grave, que é se alinhar a um projeto genocida, fascista, né? Então, acho que esse é um ponto-chave, entender que aquela crítica ali era o erro jornalístico, e aí tinha também a sua consequência ideológica. Aí, voltando para falar talvez eu tenha me perdido um pouco, tu pode me puxar de volta para a linha de raciocínio. Mas voltando a falar de como foi esse desafio, né, de fazer. A gente tem muita concordância do jornalismo que a gente quer fazer no Mirante. A gente fala sobre... Às vezes eu até considero que eu passo um pouco do ponto, assim, em alguns artigos, e daí tem crítica interna da equipe, da redação, mas geralmente não tem. Geralmente tem apoio. Geralmente a equipe fala, não, é isso mesmo, eu gostei que escreveu isso. Então agora eu estou com uma coluna que é um pouco mais... que me permite um pouco mais liberdade editorial, assim, usar alguns adjetivos até. E daí nessa coluna o pessoal está gostando também, porque ali fica bem transparente um certo posicionamento do jornal, né? Então, a gente não veio com essa ideia assim de, vamos ser os caras do jornalismo político local e do jornalismo com os valores progressistas, não vamos ser os jornalistas de esquerda. A gente veio fazer o que a gente sabia fazer. E isso gerou de fato construiu de fato uma parede com certos setores da sociedade joinvilense que a gente tenta quebrar devagar, assim, a gente tenta quebrar essa parede pelo lado da informação, né? A gente tem uma plataforma aqui e a gente dá notícia sobre todas as coisas. Eu dou muita notícia da CIG, né? Falando diretamente, dando os nomes aos bois, tem uma ótima assessora, e eu acho que a CIG, por exemplo, nessa situação da pandemia, eles deram um suporte fundamental para a cidade, assim, né? Seguraram alguns empregos, fizeram algumas coisas, e eu não tenho o menor problema em fazer matérias que não sejam críticas à CIG, quando eu não tenho críticas à CIG. Mas se a gente vê que o poder econômico da sociedade joinvilense se manifesta de alguma forma para interferir na política e na sociedade, essa matéria ela vai ter uma abordagem crítica, ela vai falar sobre isso, né? Então a gente já fez matérias críticas sobre o governo, sobre o poder legislativo, porque a gente identifica caso a caso quando o poder econômico está influenciando, está exercendo o seu poder. E aí, como eu vivi um pouco, eu vivi o final dessa fase da notícia, que a notícia tinha esse poder consolidado, em que tudo era muito... E tu viveu bem, acho que você viveu o auge, né? Em que a influência era muito, muito direta entre o poder econômico local. A minha monografia foi sobre isso e se inspirou muito. O capítulo bom da minha monografia é totalmente inspirado no teu trabalho. O único capítulo bom. Né? Eu tentei reconstruir a historiografia da cidade, assim, a partir de vários autores, mas você foi o principal ali, o trabalho que eu acho maravilhoso. Então, para mostrar mesmo como o poder econômico influenciava diretamente na sociedade joinvilense. E aí, como é que né, você tem o principal jornal, a principal redação da cidade, dependendo do dinheiro da CIG, e você tem um compromisso ético de fazer um jornalismo que confronta isso. Eu acho que era uma situação muito difícil, assim. E aí não tenho resposta nenhuma sobre isso, mas acho que os jornalistas sempre buscaram brechas, sempre tentaram fazer
fazer esse jornalismo crítico, mas de fato, contra o poder econômico, você não tem muito o que fazer, assim. Hoje a gente, só finalizando, hoje a gente vive uma situação totalmente diferente, que a gente pode tentar sobreviver um pouco longe dessa marra, assim. Então, mas eu acho que naquela época era muito difícil, você daí tinha que achar brechas dentro do jornal. Era o dilema da redação, né? Porque é fruto de um mal entendido que ainda hoje persiste em algumas críticas aos jornais, que se confunde com crítica ao jornalismo, né? Vejo em rede social, principalmente, que é essa tendência de muita gente a colocar num balaio só, como se fosse a mesma coisa, a empresa jornalística, seja a notícia, a Folha, Estadão, enfim, e a redação, né? Que vive essas contradições no dia a dia, né? Tem de trabalhar dentro de limites que muitas vezes são mais, né, são estreitos, por vínculos e por razões políticas, ideológicas e econômicas, e encontrar essas brechas de que você fala, né? Isso é um exercício cotidiano, né? Para quem vive numa relação de jornal, é um exercício cotidiano, nem sempre fácil, nem sempre prazeroso, mas faz parte, né? De você estar numa redação e ter que lidar com essas contradições, né? Que no caso de vocês do Mirante, em que pese as dificuldades desse início do trabalho, como você falou, né? Você conseguiu encontrar, não encontrar, mas construir a própria brecha, né? Que é ter um veículo que tem essa autonomia, tem que garante, né, uma certa margem de independência maior do que quem está na redação no dia a dia. E você acha que depois de 3 anos, Felipe, essa dificuldade que você menciona dos primeiros tempos, ela está superada ou está em fase de superação? Assim, pode falar que o Mirante hoje ele já tem mais, já encontra espaço em setores que antes olhavam com alguma hostilidade ou alguma antipatia ao veículo? Eu falei do lado bom de poder fazer esse jornalismo sem amarras, né? Tem um lado bom, né? A gente não tem que viver esse dilema da redação de ficar procurando ali as brechas, porque a gente tem a abertura toda na nossa frente. Mas tem um lado ruim, que daí é como o sistema funciona. A gente tem uma limitação econômica muito grande, assim. A única pessoa que tira rendimento do jornal sou eu. O meu sócio tem outro emprego, o outro editor trabalha com freelas. O outro editor é o Fernando Costa, tá colaborando com o jornal há quase 2 anos. Então a gente está tentando construir esse projeto que dê dinheiro, mas hoje a única pessoa que tira dinheiro, e não é muito dinheiro, sou eu. Não chega a pagar um salário decente. Então tem essa limitação. Assim, a questão saiu de dentro da redação, que havia, né, o cara com dinheiro que pagava o salário, e daí os jornalistas tinham que fazer dar o seu jeito ali, por uma situação que ficou completamente em aberto. Então, hoje o Mirante não tem dinheiro, e por isso, e eu sempre bato nessa tecla assim, se você quer um jornalismo melhor, você tem que financiar um jornalismo melhor. E não adianta querer que o jornalismo melhor venha primeiro. Você tem que ir primeiro, é um processo que vai se construindo, né? A partir do momento que a gente melhora um pouquinho o rendimento, a gente melhora um pouquinho o jornal, melhora um pouquinho o rendimento, melhora um pouquinho o jornal. Então, a gente vem tentando construir dessa maneira. Então, tem esse lado ruim. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente, esse lado do rendimento ainda chega, é a barreira maior, né? O lado que nos impede de crescer não é tanto a aceitação das pessoas para ler o jornal, para acompanhar, para mandar pautas para a gente, esse tipo de coisa. É mais uma barreira econômica que não é explícita, né? Essa barreira aí, simplesmente a gente não tem um comercial forte, não sabe fazer, duas pessoas meio fracas nesse campo. Mas se a gente fosse bom no comercial, a gente não ia estar fazendo um jornal, a gente está trabalhando com publicidade, que é uma área que dá um pouquinho mais de dinheiro. Então, é uma escolha muito difícil, como diz o Estadão, de fazer esse jornal funcionar na cidade. A barreira das pessoas, do consumo das pessoas, não tem.
A barreira maior é que assim, o cenário ficou tão pulverizado, e aí eu acho que a gente pode puxar um outro assunto do cenário local, mas eu vou falar um pouquinho do problema do jornalismo. O cenário é tão pulverizado que é difícil para as pessoas entender o que é cada projeto. Uma pessoa que nasceu durante todo o século passado aí, em Joinville, ela sabia onde era o canal principal de informação. Ela sabia qual era o canal principal de informação da cidade. Ela lê jornal. E aí, ou ela ouve rádio, que o radialista lia o jornal. Né? Aliás, tem jornalista que faz isso até hoje. Até hoje. Uhum. Quer ficar lendo jornais. Mas assim, então se tinha muito, estava tudo muito concreto, né? Hoje a gente tem centenas de páginas informativas, tem as páginas de governo, da comunicação institucional, tem as páginas de fake news, tem informação no WhatsApp, tem a Netflix, tem jogo de futebol, tem a TV a cabo. Então pulverizou a informação de um jeito que daí eu acho que não é as pessoas, né, elas não acompanham, elas deixam de acompanhar o Mirante não porque não gostam do Mirante, elas simplesmente não sabem que existe, assim, né? Então a gente está tentando construir isso devagarzinho, assim, a gente sempre pede para as pessoas convidarem outras para conhecer, o compartilhamento é muito importante, justamente para mostrar o jornalismo diferenciado que a gente faz. E aí também vou fazer uma autocrítica aqui, esse jornalismo não é tão diferenciado assim. A gente faz o jornalismo diário ali, mas eu sempre digo que para a gente conquistar o público, a gente tem que oferecer um produto melhor do que tem no mercado. Então eu acho que o nosso produto é bom, e eu falo produto aqui, eu estou falando o conjunto do jornal ali, né? O tanto que ele oferece de informação diária, confiável e apurada, checada, bem escrita. Eu acho que ele é um produto bom, mas ele tem que ser melhor para chegar nessa massa joinvilense e para essa massa joinvilense entender que vale a pena acompanhar esse jornal todo dia. Então, acho que esse é o ponto, assim, não a barreira ela é econômica, mas ela foi o sistema venceu, digamos assim. Existe uma barreira econômica que não precisa ter censura, não precisa ter o presidente da CIG não precisa ligar para o anunciante meu para dizer, não apoia esse jornal, porque a gente vai cortar recursos, não sei o quê. Isso tem ainda. Não estou falando da CIG, estou Gerais. falando de termos gerais, como é que funciona a comunicação. Tanto que é o que o governador Carlos Moisés, numa reunião recente, ele que totalmente perdido no mundo nesse ponto, ele sugeriu a empresários que cortassem os recursos, ele sugeriu de um jeitinho político ali, ele pediu uma força para os empresários influenciar na imprensa. Isso é um absurdo, né? Isso atenta totalmente contra a liberdade de expressão, contra o que é a ideia de democracia, de república. Bom, essa conversa já vai longa e há outros assuntos ainda a tratar com o Felipe Silveira, por isso a gente retoma a segunda parte dessa edição do Conversas à Chuva na semana que vem. Até lá!